O primeiro da lista é o Dachshund, o salsicha. Todo mundo conhece. Quase ninguém sabe o que ele realmente é. A morfologia desse cão, sua estrutura física, foi desenhada para uma função específica: entrar em tocas subterrâneas e confrontar texugos. Não apenas encontrar, confrontar. O texugo europeu chega a 14 quilos e é um dos animais mais agressivos do continente. É como mandar um cão de 9 quilos lutar dentro de um tubo com um animal que morde com a força de uma morsa e não recua. O Dachshund foi construído para isso. Peito exageradamente largo para mover terra com as patas dianteiras. Espinha longa para navegar dentro de corredores estreitos. Focinho comprido e poderoso para imobilizar a presa num espaço onde não há como se esquivar. Um guerreiro construído para o confinamento. Forjado para o confronto. O segundo item da nossa lista é o Schipperke, e é provável que você nunca tenha ouvido esse nome. Isso vai mudar agora. Originário da Bélgica, esse cão negro de orelhas pontudas, pesando entre 4 e 7 quilos, foi desenvolvido para um ambiente muito específico: barcos de canal. A função era eliminar roedores e proteger o casco de invasores noturnos. Um guardião e exterminador de pragas dentro de um espaço confinado, sem margem para erro. O resultado dessa seleção artificial é um animal com um instinto guardiã, proteção territorial inata, não condicionada, ativado de forma permanente. Esse cão não late quando algo é estranho. Ele age como se o barco inteiro dependesse dele, porque durante séculos dependia. Tamanho mínimo, vigilância máxima. O terceiro da lista é o Chihuahua. E aqui a gente entra no território da quebra de expectativa. O que a maioria das pessoas vê? Um cão frágil, nervoso, tremendo no colo do dono. O que a história registra? Um animal ligado diretamente à civilização asteca, possivelmente ao cão Tétiti, usado em rituais religiosos e como companheiro do espírito dos mortos na travessia para o outro mundo. Não é mito, é documentação arqueológica. Esse cão carregava a confiança de uma das civilizações mais poderosas das Américas. Seu papel não era decorativo, era sagrado. O limiar de estimulação extremamente baixo desses cães não é nervosismo. É um sistema nervoso hipercalibrado, construído para responder com velocidade e intensidade a qualquer ameaça. Sagrado pela origem, veloz pela natureza. Se você está aprendendo sobre o mundo dos cães aqui, se inscreve no canal. Tem muito mais conteúdo como esse te esperando. O quarto da lista é o pequinês, o cão de manga. E esse é onde o peso histórico bate diferente. Durante séculos, na China Imperial, o pequinês foi propriedade exclusiva da família real da dinastia Tang. Não podia ser tocado por plebeus, a pena era a morte. O nome cão de manga vem do hábito dos imperadores de carregá-los nas mangas largas das vestes, não como acessório de moda, como guarda-costas miniaturizado, treinado para saltar e morder invasores que se aproximassem. A seleção artificial aqui foi conduzida por séculos de criação fechada dentro do Palácio Imperial. Um processo exclusivo, reservado, que moldou um animal de lealdade absoluta e proteção instintiva, digno da corte mais poderosa da Ásia. Venerado pela história. Forjado dentro do palácio. O quinto da lista é o Jack Russell Terrier. E esse é o clímax da promessa que o título desse vídeo fez. A função original: caçar raposas no campo inglês do século XVIII. Não apenas farejar, entrar na toca, expulsar a raposa viva para que os cavaleiros pudessem continuar a caça. Para isso, o reverendo John Russell precisava de um cão com drive, instinto interno de executar uma função específica, que não se apagasse mesmo dentro de um espaço fechado, no escuro, diante de um predador que mordia de volta. O resultado é um animal com densíssima concentração de energia de trabalho num corpo de 6 a 8 quilos. É como comprimir a intensidade comportamental de um Border Collie adulto num pacote que cabe debaixo da cadeira de escritório. O Jack Russell não é uma versão pequena de um cão de trabalho. Ele é um cão de trabalho que a seleção artificial impediu de crescer. Compacto pelo tamanho, inesgotável pelo drive. E agora o bônus, para quem ficou até aqui. O Patterdale Terrier não é uma raça que você vai encontrar em pet shop. Em vários países, a criação para trabalho ativo está em zona de regulamentação severa, exatamente por causa do que esse cão representa. Desenvolvido nas colinas de Lake District, no norte da Inglaterra, para um trabalho que o Jack Russell não conseguia fazer.
Entrar em fendas de rocha, não tocas de terra, fendas de rocha, e expulsar raposas e texugos em terrenos onde os outros terriers simplesmente não cabiam ou não continuavam. O conceito técnico central aqui é gameness, persistência inata na execução do trabalho, mesmo sob dor, exaustão ou risco físico direto. Não é coragem aprendida, não é condicionamento. É um traço selecionado artificialmente ao longo de décadas de criação orientada exclusivamente para trabalho extremo. Um cão com gameness alto não interrompe a função porque foi machucado. Ele interrompe quando a função termina. Construído para o impossível, limitado apenas pela missão. Você tem algum desses pequenos guerreiros em casa? Ele já mostrou esse instinto de guarda ou você ainda o trata como um cão de colo? Comenta aí. E se você ficou impressionado com o que esses cães pequenos foram capazes de fazer, imagina quando você viu o outro lado dessa história. Os cães que foram proibidos exatamente por carregar esse mesmo passado de trabalho extremo em raças muito maiores. Já tem um vídeo aqui no canal, Cada Cão Proibido no Mundo. Vai lá assistir.